Graça e paz, irmão e irmã. Iniciamos aqui mais uma reflexão a partir desse nosso grande tema que é cultive a vida. A história, irmãos e irmãs, é o palco da nossa vida. Quais foram os acontecimentos que mais marcaram a sua vida? E aqui eu me refiro àqueles acontecimentos íntimos, particulares, sobretudo aqueles acontecimentos, aqueles eventos na vida que acabaram por requerer de você uma palavra pequenina, mas com um grande sentido: a fé. É na história, irmãos e irmãs, palco das nossas vidas, que nós vamos experimentando a fé. A fé diante das frustrações. A fé diante das incertezas da vida. A fé diante da dor, diante da perda, do luto. Reflita um pouco, irmão e irmã, sobre isso. Quais foram os momentos na sua história, em particular, em que você precisou colocar em prática a sua fé? Mas eu queria também que você pensasse na história como palco não apenas da sua vida em particular, mas de nossas vidas de maneira coletiva. Coletivamente, nós experimentamos, irmãos e irmãs, situações em que a nossa fé precisa também ser colocada em prática. Apesar, é claro, das nossas histórias particulares, as nossas experiências mais pessoais, as gerações futuras irão se lembrar da nossa geração como a geração que enfrentou, que testemunhou na sua história a pandemia e tudo que dela decorre. E nesse capítulo da nossa vida, irmãos e irmãs, como anda a nossa fé? A sua fé. Existe fé para ser posta em prática? Nós temos um cântico e gostamos muito de cantá-lo, que é o seguinte: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E em decorrência desse nosso tempo, irmão e irmã, eu quero meditar então com você a respeito do cultivo da fé. Nós cultivamos vida quando cultivamos fé. E no cultivo da fé, nós crescemos um pouco mais, como diz o cântico. Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Quero ler com você apenas 3 versículos desse texto bíblico, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Irmão e irmã, o capítulo 12, ele começa com uma conjunção. É uma conjunção conclusiva. Portanto, na minha Bíblia, começa exatamente com essa conjunção. Portanto. E essa conjunção nos obriga a olharmos para aquilo que vem antes. Ou seja, para o capítulo 11, portanto, olhem para o capítulo 11.
Porque o portanto aponta, irmãos e irmãs, para um ensinamento que se quer transmitir a partir de uma fundamentação sólida. O autor de Hebreus quer ensinar os seus leitores, os seus ouvintes, a respeito da fé. E para tal, ele lança a mão de vários exemplos. E olhando para todos estes exemplos, o que nós podemos ainda hoje aprendermos, irmãos e irmãs, sobre o cultivo da fé? Eu penso, querido irmão e irmã, que a primeira coisa que nós podemos aprender, olhando para o capítulo 11, é que a fé é cultivada quando nós obedecemos a Deus na história. O autor faz questão aqui de mencionar vários personagens bíblicos. E a estes personagens vários ele vai chamar de nuvem de testemunhas. Acompanhem aí comigo na Bíblia de vocês. Rapidamente passem o olho no capítulo 11. Vocês vão ver Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Raabe, Davi, os profetas. Tantos outros irmãos e irmãs que são aqui tidos então pelo autor como nuvem de testemunhas. Foram tantas pessoas, mas cada uma delas em um período específico da história. Cada uma delas com seus dilemas, com seus problemas e com seus conflitos. Cada uma dessas pessoas, irmãos e irmãs, que formavam uma grande nuvem de testemunhas, tinha uma missão a cumprir. Tinha uma tarefa a realizar. Um comportamento a sustentar no mundo em que eles habitavam. E tudo quanto eles fizeram, irmãos e irmãs, foi feito a partir então de uma orientação de Deus para cada um deles. Noé construa a arca. Abraão deixe a sua casa, a sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Moisés, liberte o meu povo da opressão de Faraó. Profetas, eu envio vocês aos reis, ao povo, para denunciarem as injustiças. Os problemas, irmãos e irmãs, que todos eles tinham diante de si, não eram fáceis. Mas cada um deles recebeu de Deus uma diretriz, uma orientação, uma ordem para que pudessem superar os problemas que se apresentavam ao longo da história. E na obediência a Deus, eles cultivaram a fé. Foi pela fé que construíram, foi pela fé que se moveram, foi pela fé que libertaram o povo, foi pela fé que denunciaram as injustiças. Querido irmão e irmã, 16 de maio, Brasil, São Paulo. O nosso cenário é um cenário pandêmico, marcado por tantas coisas que dela decorrem. Sofrimentos, mortes, desempregos, violência, descaso. E como igreja, nós temos diante de nós a palavra de Deus, por meio da qual nós ouvimos Ele falar ao nosso coração, nós ouvimos Ele apontar para nós diretrizes para que possamos agir no tempo em que nós habitamos, no tempo em que nós vivemos. Nesse tempo, irmãos e irmãs, neste nosso cenário, nós temos uma missão a cumprir, nós temos uma tarefa a realizar, nós temos, irmãos e irmãs, comportamentos a assumir na história.
e na obediência às diretrizes de Deus para este nosso tempo, para os nossos dias, a nossa fé é cultivada. Seja lá qual for a diretriz de Deus para o seu coração, nessa noite, irmãos e irmãs, a partir dessa nossa reflexão, procure obedecê-lo e perceba nessa obediência o quanto a sua fé, a nossa fé vai sendo cultivada, pois, como alguém já disse no passado, só o crente é obediente, só o obediente é que crê. E nessa frase, então, a gente percebe de maneira paradoxal o quanto a obediência nos leva à fé e o quanto a fé retroalimenta a nossa obediência e vice-versa. Então, este é um primeiro ensinamento, irmãos e irmãs, que nós podemos extrair do texto bíblico, a partir daquela conjunção no início do capítulo 12. Portanto, conjunção que nos desafia a olharmos para tudo que vem antes e aprendermos com os nossos antepassados que a fé é cultivada quando nós obedecemos a Deus na história. O segundo ensinamento, irmãos e irmãs, que o texto bíblico traz para nós é o seguinte: a fé é cultivada quando nós testemunhamos o cuidado de Deus na história. O autor de Hebreus, mais uma vez, quero frisar, chama os diferentes personagens de nuvem de testemunhas. Ou seja, pessoas que testemunharam em diferentes épocas, em diferentes realidades, o cuidado de Deus. Eles testemunharam o cuidado de Deus porque o Deus ao qual eles serviam não apenas lhes dava uma ordem para ser cumprida, mas foi, sobretudo, o Deus que caminhava com eles e cuidava deles em cada momento da vida. E nessa percepção da presença, do cuidado de Deus, a fé que eles tinham também foi sendo cultivada. Portanto, o autor de Hebreus se volta para a igreja e diz à sua igreja: vocês podem olhar para aqueles que vieram antes de vocês. Olhem para a história e encontrem nas testemunhas o testemunho do cuidado de Deus. Mas não apenas isso, vocês podem olhar para a história e encontrar o testemunho do Deus que cuida de nós com a sua própria vida. Olhem para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhem para a vida de obediência e de fé do próprio Jesus, pois em Jesus a verdadeira fé nasce e ela é frutificada. É possível, irmãos e irmãs, que a igreja a qual o autor da carta se dirige era uma igreja que estivesse sofrendo perseguições, estivesse sofrendo algum tipo de maltrato e que estivesse, por sua vez, em decorrência disso, também experimentando uma crise de fé. E a melhor maneira que o autor encontrou, então, para exortar aquela igreja, aquela comunidade contra essa crise de fé, foi convidando os seus ouvintes a olhar para Jesus. Jesus, que passou por situações horríveis, desumanas, mas que na sua fé permaneceu fiel até o fim. Portanto, olhem para Jesus, o autor e consumador da fé. Nele a nossa fé nasce e é aperfeiçoada, é cultivada, sobretudo porque a exemplo dele e com ele nós podemos sentir o cuidado de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmãos e irmãs, mais uma vez eu me dirijo a você de maneira bem direta, de maneira mais objetiva, para falar desse nosso tempo. 16 de maio, estamos num domingo, Brasil, São Paulo. Pense
a partir da realidade que você me ouve neste momento, no bairro em que você habita. E nós podemos, irmãos e irmãs, dizer que nós estamos cercados por tantas coisas que acontecem e que muitas vezes geram cansaço, geram desânimo, geram a desesperança e gera, irmãos e irmãs, a crise de fé. A pergunta com a qual Jesus interpela os seus discípulos ao final de uma parábola é a seguinte: mas quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essa pergunta de Jesus expressa uma preocupação de que, diante das circunstâncias da vida, que são várias, são múltiplas, os seus discípulos sejam sucumbidos por essas situações, circunstâncias, e percam a fé, percam a esperança, percam a confiança em Deus. Em meio à crise sanitária do nosso tempo, em meio à crise política, em meio, irmãos e irmãs, à crise econômica, e em meio a uma crise humanitária que engloba tudo isso que eu disse, mas que também nos faz pensar na guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Em meio a tantas crises, nós também podemos ser afetados por uma crise de fé. Crise de fé, irmãos e irmãs. Muitas pessoas dizem que não estão mais conseguindo orar, que não estão conseguindo confiar em Deus. Já ouvi relatos de pessoas que de fato disseram: olha, eu já não tenho tanta certeza da presença e da existência de Deus. Irmãos e irmãs, se nós nos achamos assim, imersos nessa crise de fé, o texto bíblico nos desafia a olharmos para o cuidado de Deus junto àqueles que foram uma nuvem de testemunhas. Mas também a olharmos para o Deus encarnado que se dispôs a cuidar de nós, habitando entre nós, para nos conduzir a Deus. Vivemos dias difíceis e nesses dias difíceis é que a nossa fé precisa ser cultivada. Olhando para o Deus que já fez tantas coisas ao longo da história, para o que Ele fez por intermédio de Cristo Jesus e para o que Ele continua fazendo ainda hoje e ainda agora em nossas vidas, é neste olhar atento que nós iremos, irmãos e irmãs, também cultivar a nossa fé. Se porventura nos achamos imersos na crise de fé, somos convidados a olharmos uma vez mais para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele por meio do qual surge, nasce a verdadeira fé e frutifica por meio dele próprio. A fé, querido irmão e irmã, é para ser cultivada de geração em geração. Se você pudesse incluir no capítulo 11 do livro de Hebreus algumas pessoas que para você são exemplos de fé, quais pessoas você incluiria? Eu incluiria muitos homens de fé, muitas mulheres de fé. Eu incluiria, irmãos e irmãs, por exemplo, olhando para a nossa história, Madre Teresa de Calcutá. Uma personagem que me gera grande admiração. Eu incluiria Martin Luther King. Eu incluiria, irmãos e irmãs, um evangelista que já se foi, chamado Neemias, que ao seu modo me ajudou a enxergar a Cristo. Eu incluiria, irmãos e irmãs, uma personagem que nós temos visto pela fotografia que tem passado aí a nossa liturgia ao longo destes domingos de maio, Reverenda Iris, com quem pude
conviver, todos nós, e aprendermos muitas coisas também a respeito da fé. Eu incluiria tantas pessoas, irmãos e irmãs, pessoas próximas, pessoas distantes, mas que são referências na questão da fé. Quem você incluiria? Quem sabe o seu pai, a sua mãe, o seu avô? Eu incluiria, irmãos e irmãs, tantas pessoas, mas eu de modo algum me incluiria. Não me incluiria porque a minha fé ainda está sendo provada. Nesta realidade histórica, quando Deus me interpela a viver pela fé e pela fé obedecê-lo. Não me incluiria, irmãos e irmãs, porque ainda estou testemunhando da presença de Deus e do cuidado de Deus em minha realidade histórica, seja ela particular ou coletiva. Mas eu, irmãos e irmãs, quero caminhar para que as gerações futuras possam me incluir no rol dos homens de fé. Este é o desafio, irmãos e irmãs, que eu tenho e que todos nós temos. Cultivar a nossa fé, sabendo que essa nossa fé alcançará a próxima geração, sabendo que como nós olhamos para trás, haverá aqueles que olharão também para trás e se inspirarão na nossa fé. Portanto, irmãos e irmãs, não nos permitamos nos invadir por uma crise de fé. Mas se porventura nós já estejamos imersos nessa crise de fé, não nos permitamos sucumbir a ela, por causa dos desafios que cercam este nosso tempo. Pelo contrário, irmãos e irmãs, cultivemos a nossa fé, olhando para aqueles que vieram antes de nós. Cultivemos a nossa fé olhando para o cuidado de Deus dispensado a todos nós no decorrer da história. Olhando para Jesus, o Deus que faz brotar e aperfeiçoar a nossa fé, para que no futuro muitos possam também olhar para a história que eu e você estamos ajudando a construir e também dizer: Deus esteve lá com eles no ano de 2021. Eles creram em Deus. Eles viveram pela fé. Por isso, neste meu tempo, neste meu cenário, eu também creio que Deus está aqui. E que Deus coloca diante de mim algumas coisas por fazer. Que no cultivo dessa fé, irmãos e irmãs, que é para ser experimentada de geração em geração, é para ser cultivada de geração em geração, o nome de Deus, o nosso Deus, seja para todo sempre exaltado. Amém.